Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Educa Cuca. Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje nós iremos resolver mais um exercício sobre sombra projetada dos pets. Vamos lá? Bom, vamos ler o enunciado, direto ao ponto. Na tela, uma fonte luminosa pontiforme ilumina um disco metálico de raio de 10 centímetros. A fonte e o centro do disco estão alinhados com uma parede. A distância entre a fonte e o disco é de 30 centímetros e do disco à parede é 60 centímetros. Calcule o raio da sombra do disco projetada na parede. Vamos lá? Bom, inicialmente nós temos que ao exercício 3, né, da semana 1 e 2, ok? Bom, então nesse caso nós vamos ter uma fonte aqui, ok? Nós temos que essa fonte, ela está iluminando um disco, aqui ó, vamos desenhar um disco, ok? E que por sua vez está iluminando, nesse caso aqui, uma parede. E que neste caso nós temos que está havendo a projeção dessa sombra na parede, certo? A sombra está vindo diretamente na parede, ok? Bom, então inicialmente nós sabemos aqui, ó, pelo simplesmente a fonte de luz, ela vai basicamente fazer isso aqui, ó, projetar a sombra na parede, né? Aqui, ó, ok? Bom, então para isso simplesmente nós vamos calcular qual é basicamente o nosso raio da sombra, ok? Bom, então vamos lá, vamos retirar os dados do exercício, né? O raio do disco é de 10 centímetros, raio disco, 10 centímetros. Nós também temos que a fonte e o centro do disco estão alinhados com a parede e que essa distância é de 30 centímetros, ou seja, essa distância aqui é de 30 centímetros, ok? E que o disco até a parede do disco até a parede aqui é de 60 centímetros, ok? Então aqui eu tenho o disco e aqui eu tenho a sombra desse disco. E portanto eu quero saber qual é basicamente o tamanho dessa sombra aqui, beleza? Então vamos lá. Nós queremos saber aqui, ó, o raio dessa sombra. Qual é o raio aqui, ó? Qual que é o raio da sombra? Vamos calcular? É muito simples. Basicamente, nós vamos usar da seguinte forma. Bom, primeira coisa, vamos fazer umas semelhanças aqui, ó. Nós temos que o raio do disco e aqui nós temos o raio da sombra. Então nós vamos fazer o seguinte, fazer uma semelhança, colocar raio do disco sobre raio da sombra. E isso vai ser igual à distância que eu tenho até o disco, Dzão até o disco, e depois a distância do disco até a sombra, ds. Raio do disco, distância do disco. Raio da sombra, distância da sombra. Agora basta simplesmente substituirmos esses dados no exercício. E aí a gente vai encontrar o nosso raio da sombra. Então vamos lá? Bom, então vamos lá, vamos calcular. Quanto que vale o raio do disco? 10 centímetros. Então no lugar do raio, 10. Sobre o raio da sombra. O raio da sombra nós queremos encontrar. Então a gente vai manter
essa variável aqui, RS. Isso vai ser igual. A distância do disco nós temos, do ponto da fonte até o disco nós temos? Temos, então 30. Aqui, ó, estou substituindo. Isso sobre a distância da sombra. A distância da sombra daqui até o disco é de 60. Olha só, repara que nós temos quase todos os números aqui, menos o que a gente quer encontrar. Então basta que a gente agora faça uma multiplicaçãozinha cruzado, onde, vamos lá, RS vezes 30, vamos ter 30 vezes raio da sombra. E isso vai ser igual a 10 vezes 60, que normalmente é 600, né? R da sombra é 600 dividido por 30. Então eu corto aqui, corto esse zero, 60 dividido por 3 é igual a 20. E este é a nossa resposta, 20 centímetros. Então quer dizer que o raio da sombra é de 20 centímetros, o raio da sombra. Ok? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado. Deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novos vídeos, ok? Grande abraço, tchau, tchau!